Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui sobre as videoaulas, que eu prometi para vocês sobre as ferramentas. Na verdade, eu estou fazendo uma série de vídeos sobre ferramentas da área de gestão. Então, o último vídeo aí eu fiz sobre a matriz SWOT, um vídeo ficou um pouco longo, esse aqui eu vou tentar ser mais breve possível aqui. Então, hoje vamos falar sobre a ferramenta PDCA, Quem já está estudando aí para concurso público deve ter ouvido já falar dessa ferramenta, e quem não viu, fica aqui no vídeo. Que você vai aprender tudo sobre a ferramenta PDCA, muito cobrado em prova, principalmente quando você vai fazer provas aí da FGV, da VUNESP, por exemplo, que são bancas de concurso. Então a PDCA é uma ferramenta utilizada na gestão da qualidade, que às vezes lá no seu edital tem lá gestão da qualidade ali que vai cair. Só que às vezes quando você vai fazer a prova cai apenas algo sobre a ferramenta PDCA. E aí numa dessas aí você pode errar ou ganhar um pontinho a mais aí, beleza? Então vem aqui comigo na tela. Então, ferramentas da administração. Então, na última aula passada eu falei para vocês que a gente tinha visto sobre a ferramenta, obviamente, sobre a ferramenta matriz SWOT. Hoje a gente vai falar sobre a ferramenta ciclo PDCA, ou PDCA, ou ciclo de DEME, Por que DEME? Você já vai entender por que DEME. Então, avançando aqui mais, então vamos lá. Então, aqui nós temos esses dois caras aqui, os gurus do ciclo do PDCA. Esse cara aqui, o Walter, Andrew Schwartz, esse cara aqui, ele foi o criador. Ele quem criou a ferramenta PDCA. Ele criou lá por volta de 1920 nos Estados Unidos, ok? E aí na época não se falava PDCA. A ferramenta tinha apenas 3 siglas, que era E, P, I. Por que EPI? Especificação, calma aí, hein? Tô engolindo letra aqui. Especificação, produção, e por último, inspeção. Então era quando era conhecida aí, quando ele criou lá em 1920 nos Estados Unidos. E aí vem um outro cara aí, vem esse outro cara aqui, o William Edwards Deming. Esse cara aqui, ele obviamente aí ele melhorou a ferramenta, então assim, ele aprimorou ela. Então lá por volta de 1950, ok, ele foi para o Japão. No pós-guerra. E lá ele implementou essa ferramenta e muitos outros trabalhos que ele fez voltados à gestão da qualidade, principalmente na fábrica da Toyota. Certo? Então foi o William Edwards, muito conhecido aí como Deming, por Deming. Então 1950, certo? Então, volta aqui comigo. Então é uma ferramenta bem tranquila aí de gente trabalhar, beleza? Bem tranquila. E a gente, eu vou passar para vocês lá no final dessa aula algumas questões. Então vamos aqui comigo para não ficar muito extenso o vídeo. Voltando aqui, ó. O ciclo PDCA, então, ele é uma ferramenta, como eu já falei lá no início da aula, ele é uma ferramenta, vou pegar aqui meu marca-texto, É uma ferramenta da qualidade total. Então, por isso que eu falei, ele é utilizado, quando você vai estudar a gestão da qualidade, você vai estudar ferramentas, e entre as ferramentas da gestão da qualidade, você vai estudar o ciclo PDCA. Ele também é uma ferramenta que a gente chama de melhoria contínua. Filosofia do Japão, que é muito conhecido como Kaizen. Kaizen, que lá para o Japão, é melhoria contínua, Ok? Ferramenta cíclica e dinâmica. Por que cíclica? Porque a gente vai ver que ela gira, Ela está sempre girando, dinâmica, porque a próxima etapa depende da etapa anterior e ela nunca para, por isso que ela é dinâmica. Avançando aqui mais, vocês podem ver aqui o que é a ferramenta, o ciclo PDCA. Então, o ciclo PDCA aqui, nós temos aqui o plan, que é planejamento, do, que é executar, ou fazer, o check, que é verificar, e o act, que é de agir ou ação. Então, isso aqui que é o ciclo PDCA. Então, eu já coloquei para vocês para adiantar. Então, nós temos aqui, o planejamento, que é o plano. E o que o planejamento vai fazer? Ele vai definir planos e metas.
Ou seja, ele vai definir planos e metas, onde ele vai identificar o problema, e aí, quando ele identifica o problema, ele vai, o quê? Vai planejar os planos e as metas aí, vai criar os indicadores, quais são os indicadores que você vai trabalhar, quais são as metas e datas, por aí vai. Isso é no planejamento. Executar vai colocar o plano em ação, ou seja, vai executar os planos que já foram definidos no planejamento. E aí ele vem aqui, no caso, o checar, que é o check, né? Que nesse caso aqui vai verificar e acompanhar os indicadores, né? Verificar se o planejado está saindo, obviamente, se o que está sendo executado está de acordo com o planejado. E isso ele vai fazer de acordo, obviamente, com os indicadores de desempenho. Perfeito? Vai acompanhar os indicadores. E aí, por último, nós temos o action, que é agir, né? Action, que na verdade ele vai fazer uma ação corretiva. O que está dando errado vai corrigir, fazer uma ação corretiva. O que está dando certo, ele vai padronizar. Então não esqueça. Chega lá no dia da prova lá, você sempre vai lembrar dessa bolinha aqui, desse círculo, e aqui o P, o D, o C e o A. E aí você já vai, a sua memória, ter aquela memória mais visual, e você vai lembrar o que significa cada uma etapa. Planejamento, o D que é de executar, o C de checar, o de verificar, o A de agir, o de ação. Beleza? Tranquilidade? Então vamos avançando aqui. E aqui a gente já vai treinar as questões. Então volta aqui comigo. Ficou claro para vocês o que seria o ciclo PDCA? Ficou claro? Então acredito que ficou. Aí quem ficou com dúvida, coloca aqui nos comentários. Quem não gostou do vídeo, não gostando da aula, também coloca nos comentários. Dê um joinha se você está gostando. Se você também não está gostando, dê um dislike, né? Beleza? Então vemos aqui, vamos fazer as questões. Então, questões de concurso, avançando aqui. Vamos começar. Primeira VUNESP aqui, ó, 2025, questão bem recente para auxiliar administrativo. Aí diz o seguinte, ó, o ciclo PDCA é uma ferramenta que auxilia na melhoria da gestão de processo. Quanto às etapas, assinalar a alternativa correta a respeito das etapas conhecidas como, o que ele quer? Como action, que é o conceito, né, da etapa action. Etapa preliminar, na qual desenvolver estratégia para solucionar problema. Etapa preliminar, na qual desenvolve estratégia para solucionar problema, a gente fala que aqui a gente está dizendo que é o planejamento, que é o plan. Beleza? Então, não pode ser essa. B, fase de verificação do funcionamento do plano de ação. Fase de verificação do plano de ação, visando analisar a eficácia. Gente, nesse caso aqui, já fala verificação. Se é verificação, é a etapa que a gente fala que é a etapa do check. Certo? Então, não é o que a gente quer, que é o action. Beleza? C, execução do projeto, implementação com monitoramento das atividades conforme planejado. Eu vou executar a execução do projeto e a implementação com monitoramento das atividades conforme planejado. Gente, se está execução do projeto, a gente já fala. É o DO. É o DO. Então ele não quer o DO, ele quer o check. Ele quer o action, desculpa. Então não é C. D, momento de tomar decisões baseadas nos resultados da checagem, colocando-se em prática as soluções. Gente, vamos lá. Só preciso lembrar aqui, ó. Aqui eu tenho o ciclo PDCA. Aqui eu tenho o P de planejar, o DO, o check, o C de check e o A de action. Beleza? O A. Ok. Quando ele fala aqui, ó, momento de tomar decisões baseada nos resultados da checagem. Aonde que ocorre a checagem aqui? A checagem ela não ocorre aqui? Sim, ela vai ocorrer aqui. Então, momento de tomar decisões baseado na checagem. Então, o que ele está falando? Ele está falando aqui, ó, o conceito do action, que vem depois da checagem. Então, nesse caso aqui, a resposta correta seria a letra D. Professor, e por que não é a letra E? Vamos entender por que não é a letra E. A letra E é o seguinte, ó, etapa de sugestão de ideias para a decisão de melhor opção para a solução de problemas. Então, nesse caso aí, melhor opção para a solução de problemas é lá no início, antes de colocar a ferramenta ali para girar. Então, nesse caso, a gente está falando aqui também, nesse caso aqui, seria do plan, né? E não do check, não do action, né? Então, por isso a letra E está errada. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. 2024, VUNESP, analista de recursos humanos, né? Questão aí para nível superior. Diz assim, a implementação da gestão da qualidade é uma ferramenta... Desculpa, vamos lá. A implementação da gestão da qualidade em uma empresa requer ferramentas específicas que ajudem a estabelecer, monitorar e aprimorar os processos, produtos e serviços. O ciclo PDCA é uma ferramenta utilizada no processo de melhoria contínua, foi criada por... Gente, aqui é só balela. Mas o que ele quer? Ele quer saber quem criou
Ele quer saber aqui quem criou a ferramenta, ou seja, o ciclo PDCA. E aí, lembra, esse cara aqui, a gente nem falou dele. Ele é um guru, obviamente, da gestão da qualidade, mas a gente nem falou sobre ele. Esse cara aqui, a gente falou. Esse cara aqui, a gente falou. Esse aqui, o Kaoru Oshikawa, esse aqui também é da qualidade, mas a gente não tem nada a ver com a ferramenta ciclo PDCA. Então, a gente já descarta ele. E esse aqui também, o Juran, também a gente tem, ele obviamente da gestão da qualidade, mas não tem nada a ver com o ciclo PDCA. E aí, eu pergunto para você, em qual das alternativas você marcaria? Que era o William ou o Walter? Então, o William ou o Walter. Gente, lembra lá, eu falei para você o seguinte, volta aqui comigo. Eu falei o seguinte, que o William, ele aprimorou a ferramenta, ele levou ela lá após que é para o Japão, utilizou principalmente nas fábricas da Toyota, e é uma ferramenta utilizada mundialmente e muito conhecida por seu nome, porque tem ciclo de Deming, certo? Só que o Walter, ele criou a ferramenta. Quando ele criou, era uma ferramenta muito básica, tinha 3 etapas lá, como eu mostrei para vocês, EPI. Então, nesse caso aí, quem criou não foi o William, foi o Walter. Então, onde você vai marcar? Você vai marcar aqui, ó, que foi quem? Que foi o Walter. Então, a resposta certa é o Walter. Então, muita gente cai nessa pegadinha aí, beleza? Próxima questão. Vamos lá, questão 3. O ciclo PDCA é uma ferramenta da gestão de processos que contribui para a melhoria contínua das atividades organizacionais. Com base nessa abordagem, é correto afirmar que... Aí, vamos lá. Ele diz o seguinte aqui, ó. Ele fala assim, ó. O plano, etapa plano, são realizadas ações corretivas. Gente, onde é realizada as etapas corretivas? Vou até desenhar aqui para vocês ficar mais fácil. Ó. Vou colocar aqui. Vamos colocar aqui, fazer o ciclo PDCA. Então, vamos lá. Aonde que é realizadas as ações corretivas? É essa aqui, ó, no Actio. Não é no plano. Então, por isso essa questão está errada. Próximo. Letra B. A fase do JU tem como foco principal a definição de metas. Definição de metas e indicadores de desempenho para orientar a execução. Gente, aonde eu vou definir meta e indicador de desempenho? Aqui, ó, no planejamento, não é no JU. Então, por isso aqui o B também está errado. C. O momento actio. Olha aqui, ó. Ocorre antes da execução. Gente, aqui da execução. Ele está depois, não é antes da execução. Por isso também está errada. Vamos lá. D. O ciclo PDCA não admite ajuste nos processos após a implementação. Gente, o ciclo PDCA ele é interativo. Essa etapa aqui depende dessa. Que essa depende dessa. E assim, ele é interativo. Ele nunca para. Eu tenho aqui, ó. Eu planejo, eu executo, eu vou checar, né, e eu vou verificar, e eu vou fazer uma ação corretiva ou vou padronizar. Eu volto aqui comigo, eu volto aqui e isso começa tudo de novo. E por isso que é uma melhoria contínua. Então, ele pode sim ser moldado, ele pode sim ser mudado em algum momento, ser alterado. Então, por isso, a letra D está errada. E vamos ver por que a letra E tem que ser essa questão, né? Diz o seguinte, ó. A etapa check de checar, essa aqui, né? Desculpa. Essa aqui, check de checar, né? Verificar, consiste em avaliar os resultados obtidos e compará-los com os objetivos planejados. Ou seja, você vai pegar o resultado e comparar com o que foi planejado, se está saindo tudo de acordo com o que foi planejado. Então, perfeitamente a etapa de checar, né? Check. Então, nosso gabarito então é a letra E. Perfeito? Vamos para a próxima questão. Diz o seguinte. Vocês ganham, nossa, eu odeio essa banca, viu? Chatinha ela. Vamos lá. A melhoria contínua dos processos de negócio é uma boa prática de gestão. Para tal, a adoção do ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act, é uma técnica que pode ser usada, né? Esse ciclo é uma abordagem interativa e sistemática para aprimoramento contínuo de processo. Gente, o que falou aqui é o seguinte. Falou só sobre a ferramenta, mas isso aqui não vai importar pra gente. Só pra gente perder tempo na hora da prova. O que vai importar pra gente é isso aqui, ó. É isso aqui. A seguinte ação a respeito da fase fazer, que é o do, e quer saber o conceito do do, que é fazer. É isso que você quer saber. Isso aqui só foi só pra perder tempo aqui. Vamos lá. Diz o seguinte, ó. Letra A. Assegurar o alinhamento de processos de negócio com os objetivos estratégicos da organização.
assegurar o alinhamento de processos de negócio com os objetivos e estratégia de organização. Isso tem a ver com a fase do JU? Não, isso tem a ver mais ali com outro tipo de ferramenta, não é bem exatamente o ciclo PDCA. Então, aqui não tá falando nada a respeito do JU, que é o quê? Executar, fazer. Então, esse alinhamento dos processos de negócio estaria mais voltado ali com o planejamento e não com fazer. Então, aqui já elimina a letra A. B. Criar novos papéis e responsabilidade ou modificação do já existente no processo. Gente, quando fala aqui fazer, quando fala fazer e criar, você vê aqui uma similaridade aqui. Você é algo muito semelhante. E aqui quando fala criar novos papéis, por quê? Eu vou planejar. Quando eu vou executar, eu preciso de pessoas para executar. Então, aonde eu vou atribuir o quê? Papéis e responsabilidade. Então, quando a gente vai estudar na parte lá na administração científica, a gente estuda essa questão aí de atribuir responsabilidade. Talvez outras aulas que venha depois, que eu vou gravar depois, eu vou falar sobre isso aí. Mas tem tudo a ver na questão do executar, né? Então, assimilando essa parte, fazer e criar, né, papéis de responsabilidade, modificação já existente, então tem tudo a ver aí. Então, a nossa resposta é a letra B. Letra C diz o seguinte: medir o desempenho real do processo em comparação ao desempenho esperado. Gente, vamos lá. Vamos desenhar ela mais uma vez aqui. Então, P, D, C, A. Quando fala aqui em medir, eu estou falando aqui, ó, em checar, no check. Então, C não tem nada a ver. Manter a integridade. Lembra aqui do ACT que eu falei para vocês? Lembra aqui do ACT? O ACT é o seguinte: eu vou manter aquilo que está dando certo e aquilo dando errado eu vou fazer uma ação corretiva. Então, manter a integridade do processo. Se está dando certo, eu vou manter, vou padronizar. Então, aqui não tem nada a ver com o JU. Então, letra D também não é a nossa alternativa, né? Por isso, né? Assegurar que o processo possa ser melhorado continuadamente para atender novas metas de desempenho. Assegurar que o processo possa ser melhorado, né? Então, aqui, na verdade, basicamente aí, também a letra E aí seria mais voltada aí para, obviamente, o A, né? Do action, né? Do action. Então, não seria, obviamente, o JU de fazer. Então, sobraria apenas a letra B aí. Perfeito? Avançando aqui mais, vamos para a nossa última questão. Só para finalizar, questão bem tranquila aqui também. Assistente administrativo da Quadrix, né? Muito quem faz concurso aí dos conselhos, né? Conselho Regional de Contabilidade, Administração, né? Sempre a Quadrix está fazendo esses concursos. Vamos lá, o que diz aqui a Quadrix? Diz o seguinte: a melhoria contínua é um processo sistemático de aperfeiçoamento constante de produtos e processos caracterizados por um ciclo interativo e estruturado. Perfeito. Esse conceito busca promover ajustes progressivos que resultem em um desempenho aprimorado ao longo do tempo. Entre os modelos mais utilizados para implementar essa abordagem, destaca-se o ciclo PDCA, composto de 4 etapas fundamentais. Com base nessas informações, assinala a opção que apresenta corretamente a etapa que envolve a identificação do problema e a definição de soluções. Gente, vamos desenhar mais uma vez aqui a ferramenta. Certo? PDCA. E eu pergunto para vocês, aonde que a gente vai identificar o problema e vai definir soluções? Planejamento. Planejamento. Nem vai perder tempo nas outras etapas. Então, a resposta correta seria o quê? Planejamento. Execução. Execução, nada a ver. Verificação, também nada a ver. Ação corretiva seria aqui, ó. Também nada a ver. E feedback nem é nenhuma etapa do ciclo PDCA. Nem é nenhuma etapa aqui do ciclo PDCA. Né? Então, seria o quê? Planejamento. Planejamento. Então, resposta correta, planejamento. Gente, finalizamos aqui a nossa aula. Volta aqui comigo. Então, espero que vocês tenham compreendido aí, e as próximas vezes vocês vão fazer questões sobre o ciclo PDCA, certo? Todas com base nesse conhecimento que eu passei para vocês. Tá certo? Obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.